habilita e desabilita sistema, né? A gente criou uma lógica no qual eu tenho um comando de habilita e desabilita sistema, né? Podendo, caso também se tiver alguma anomalia no meu sistema, poder apertar o botão de emergência e parar meu sistema, tá? A gente vindo aqui, vamos mostrar para vocês funcionando. Apertei o botão de liga, apertei o botão de desliga, parou o sistema, tá vendo? Aí, agora se eu vier apertar o botão de liga, o sistema tá ligado, e apertei o botão de emergência, o sistema desliga. Então eu mostrei para vocês aqui como que funciona, né? Quando que essa entrada vai para 1, quando que ela vai para 0. Então eu falei um pouco, né, das entradas e saídas digitais. E nessa habilita sistema aqui, né, é um exemplo de como que eu fiz aqui para você trabalhar com entradas e saídas digitais, tá bom? Então, ótimo. Uma outra coisa que eu fiz ontem também com vocês, eu criei também um bloco, né? Eu criei um bloco e mostrei que é um tipo de equipamento, né? Vou mostrar para vocês aqui, na prática aqui, ó. Eu criei um bloco que ele é um add-on struct, né? Esse add-on struct, ele tem uma estrutura ladder dentro dele, que é um bloco no qual eu desenvolvo toda a minha programação ladder dentro dela e utilizo ele como para vários motores, né? Vamos supor que às vezes, quando você tem sistemas que você utiliza vários motores, vários equipamentos, é sempre ideal sim que você tenha, cria em add-on struct, você cria um bloco e esse bloco você replica para vários motores. Então a gente utiliza isso muito quando a gente desenvolve para plantas grandes, para processos grandes, né? Então, eu sempre aconselho o pessoal a usar esse tipo de lógica que é a add-on, tá? Aí aqui eu fiz uma lógica simples, né? Eu fiz um botão de liga, fiz o desliga, coloquei um auxiliar aqui para mim intertravar. Se der falha, eu intertravo o equipamento, eu paro, uma condição de segurança, né? Então, se acontecer alguma condição de segurança, eu paro o sistema. E aí sim, só depois que eu restabelecer o sistema, eu vou lá e posso fazer um acionamento novamente no equipamento, né? Então, isso é muito bom, né? Então, facilita bastante. Aí, agora, depois disso, eu gerei também uma saída de falha. Então, como é que o bloco funciona? Ele funciona com entradas e saídas. E dentro dele tem um processamento. Nesse caso aqui, ó, eu tenho todas as entradas e tenho aqui as saídas que eu vou utilizar no meu bloco. E aqui dentro eu desenvolvo o processamento, eu desenvolvo a lógica para tanto atuar minhas saídas quanto fazer algum tipo de controle aqui dentro, tá bom? Então eu usei um bloco, né, tipo motor, e esse bloco motor eu criei vários equipamentos. Vamos lembrar, né, a solução que a gente estava desenvolvendo era essa aqui, ó. Tô com o FactorTalk, né? O FactorTalk, que é o software da Rockwell para desenvolvimento de supervisórios, que é o FactorTalk SE. Então, eu desenvolvi uma tela aqui, eu desenhei uma tela para a gente simular um processo. Então, esse processo aqui é um processo no qual o material chega na TC1, eu tenho duas válvulas que fazem a dosagem para cada um dos silos, eu tenho uma rosca dosadora em cada uma delas, que eu doso o material que eu preciso, a quantidade de tempo que eu preciso, e eu tenho uma válvula que abre. Quando essa válvula abre, cai na TC2, essa TC2 ela transporta para esse elevador aqui, ó, um elevador que recebe o material da TC2 e joga dentro da peneira aqui, ó, que faz a separação do material. Logo após, ele entra no meu processo aqui, ó, de mistura, né? De mistura. Tem um misturador aqui e depois cai na ensacadeira, né? Então, eu separo dessa forma. Aqui embaixo, eu tenho algumas roscas, que aí eu faço a dosagem dentro de pacotes, cada um pacote separado. E depois eu tenho a TC3, que é responsável por disparar toda essa parte de sacos, né, que embalou o material, né, depois da mistura e dispensa para o almoxarifado. Então, esse é um processo que eu criei, um processo que a gente consegue simular algumas coisas aqui de acordo com o que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, quando você tem processos similares a esse aqui, ó, eu tenho um processo todo completo aqui, ó, é muito ideal você usar
essa parte aqui mesmo, ó, a parte de blocos. Por quê? Quando eu crio um ADD-ON aqui, ó, perceba que eu posso criar aqui, ó. Eu venho aqui, eu chamo um bloco. Esse bloco, ele fica aqui, ó. Ele é um ADD-ON, é um motor, tá vendo? Eu arrastei ele, coloquei ele aqui, criei minha lógica. Então, eu tenho pinos de entrada, que interliga na entrada do meu bloco, e vai para a minha saída do meu bloco. Vocês entenderam esse conceito aqui? Alguns de vocês já trabalharam? Escreve no chat para mim ver se você já conhecia esse tipo de desenvolvimento quando você trabalha com muitos equipamentos. Escreve no chat para mim acompanhar aqui e vendo que vocês conhecem ou não conhecem esse tipo de desenvolvimento. Vamos ver aqui o pessoal respondendo aqui para a gente. Pessoal falando que alguns conhecem, outros não. Eu tô com uma demora na leitura aqui. Mas escreve aí que depois eu volto aqui quando atualizar minha tela e eu explico para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, depois disso, que eu criei cada bloco aqui, né? Eu criei cada bloco para cada equipamento, né? Para eu poder trabalhar. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei, por exemplo, o bloco da TC2, que é esse equipamento aqui, ó, aqui de baixo. Então, para esse equipamento aqui, eu criei uma lógica. Essa lógica é aquele bloco que eu já tinha criado, então é o mesmo bloco. Então, se eu vier com o botão direito aqui, ó, Open Struct, ele mostra tudo que está executando dentro desse bloco. Então, caso você queira monitorar algum bit, alguma variável, alguma instrução que você criou, você pode estar monitorando por ali, tá? Sem problema nenhum. Então, voltando aqui na TC2, eu criei a TC2, depois eu criei a TC3, tá vendo? E tudo o que? Bloco motor, é um ADD-ON. Depois, o que eu fiz? Eu criei aqui, ó, a peneira 1. Né? Então, ontem com vocês, eu criei a TC1, a TC2 e a TC3. Aí eu desenvolvi, né, para poder também aproveitar melhor o tempo aqui, explicando para vocês e mostrando a metodologia, como que desenvolve essa parte. Eu já deixei já a minha lógica toda pronta aqui para mostrar para vocês e explicar passo a passo, tá bom? Então aqui, ó, é uma lógica que eu fiz da peneira. Então o que eu fiz? Mesma coisa, peguei um bloco ADD-ON, criei minha condição no qual eu tenho um comando de liga. Se o meu sistema estiver habilitado, né, então eu tenho uma porta IND, né? Então eu preciso estar com o meu sistema habilitado e ter o comando de liga. Esse comando de liga vem da onde? Vem do sistema supervisório. Você vai lá no supervisório e vai dar o comando de liga por lá. Olha para você ver. Isso aí é uma das integrações que a gente mais utiliza na automação industrial, tá? É a programação do PLC interligando com o sistema supervisório. Aí eu tenho uma porta lógica, que é uma END, e essa END, se eu tiver com a condição habilitada, o sistema, e a peneira, o comando da peneira, eu vou habilitar esse primeiro pino aqui, ó, o liga. Esse liga, ele está aqui dentro, aqui, ó, realizando uma lógica de selo, de comando para me mandar acionar o motor. Que motor que eu estou mandando acionar? O motor que eu estou dentro dessa lógica aqui. Nesse caso, a peneira 05. Tá bom? Então, eu fiz isso para a peneira 5, fiz isso para a rosca 01, a rosca 02, que aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, rosca 01, rosca 02, rosca 03, rosca 04 e rosca 05. Aí eu desenvolvi todas essas lógicas aqui para cada uma. Então, quando eu tenho muitos motores, em vez de fazer um programa assim, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, enorme, cheio de linhas, cheio de intertravamento, meu programa fica muito mais organizado. Porque para pensar, se der algum problema no motor da TC3 e você tem aqui várias linhas de programação, ligando vários tipos de motores, o que pode acontecer? Você vai gastar o quê? Mais tempo para corrigir o seu problema. Então, o que eu faço? Eu crio estruturado, porque se eu for chamado pela manutenção, olha, Thiago, eu preciso resolver um determinado problema que está ocorrendo na TC3. O que eu faço? Eu venho na TC3,
abro a lógica dela, pronto. Agora, uma pausa breve na aula para a gente falar sobre a comunidade da automação. Dentro da comunidade da automação, você pode seguir por alguns caminhos, né? Por exemplo, o workshop da automação industrial. Ele foi construído para ter uma base, uma visão de mercado. Então, você entende o que é SLP, sobre os sinais deles, arquitetura de como você pode pensar para desenvolver um projeto na prática. Tem o guia do programador do CLP, que é do básico ao aplicável, né? Então, instruções, analógico, bloco de funções, dados do sistema, a parte de IHM, a parte de sistemas de comunicação com inversor de frequência, tudo nesse treinamento, tá? Temos também a opção do CLP avançado, para quem quer um nível mais profissional com RS Logix 500 e os 5000, que aí você vai aprender a trabalhar com analógica, aplicações de forma prática. E quando você quiser subir o nível da sua entrega, você pode também fazer o nosso sistema supervisório, tá? É a parte de configuração, desenvolvimento e comunicação com os equipamentos. É aqui que muita gente estava, onde quem domina vira referência. Agora, o diferencial que acelera de verdade é a seção de automação pronta para usar, a máquina virtual. Templates, backups de projetos, também inversores de frequência e supervisório. Em vez de você começar do zero, você já parte de um padrão e adapta para o seu cliente, né? Isso facilita muito. E aqui eu mostro para vocês um pouco das aulas que tem dentro do workshop. Aqui é a parte do guia do programador do CLP e aqui do CLP avançado. Aqui nós temos o supervisório também, que é para vocês verem como que estão distribuídos os nossos módulos, né, do nosso curso dentro da nossa comunidade. E se você é iniciante ou também já trabalha na área, esse curso é ideal para você. E caso você tenha interesse, o link está na bio aqui do YouTube ou também na descrição desse vídeo. Dela, pronto, tá tudo aqui. É muito mais fácil do que eu ficar buscando e procurando. Então, esse tipo de desenvolvimento, ele ajuda muito a manutenção e muito também o programador, né, que ele desenvolve um programa bem estruturado. Hoje, pessoal, a maioria das empresas integradoras que desenvolvem sistema baseado em padrões. E esse é um tipo de padrão que você utiliza, tá bom? Então, aconselho bem vocês também estarem utilizando esse tipo de programação. Então, aqui, eu fiz aqui, ó, tudo em Function Block. O que eu criei? Eu tenho as linguagens de programação, conforme a IEC, eu utilizei o Ladder e utilizei o Function Block. Então, eu usei duas linguagens de programação aqui. Então, criei todas as lógicas minhas, aí eu criei uma lógica de válvula também. Então, vamos lá. Então, para a válvula, olha aqui o que eu fiz. Eu criei um outro bloco. Eu não ia usar um bloco de motor para acionamento de uma válvula. Por quê? Porque os meus entradas e saídas já estão declaradas aqui diferente. Então, eu tenho aqui nas válvulas, eu tenho aqui a minha lógica de válvulas, é uma lógica diferente. Olha para vocês verem. É uma lógica que a gente utiliza totalmente separado. Eu tenho aqui o abre, o fecha, eu mando abrir a válvula e fechar. E falo para ela, né, se a válvula estiver atuada, se ela está aberta ou fechada. Eu poderia estar usando aqui também alguns sinais de retroaviso, né? São sensores posicionados lá, me falando se a válvula está aberta ou está fechada. Mas depois, né, mais para frente, né, uma nova oportunidade, eu mostro para vocês também simulando em válvulas, tá bom? A gente faz isso mais para frente depois. Então, eu desenvolvi o bloco da válvula. Agora, olha só que legal. Eu venho aqui na válvula, eu tenho uma válvula. Eu vou ali e vou explicar. Válvula 1. O que é essa válvula 1? Eu tenho o comando de abre, fecha, falha, manda a válvula abrir, falo se a válvula está aberta e falo se a válvula está fechada. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, olha aqui, ó, ele mostra o estado lógico desse bloco. O que é? A válvula não está atuada e não está aberta. Ela está o quê? Fechada. Ela está em modo, está com 1 na variável dela aqui. Ela está fechada. Então, eu faço um bloco desse, valido ele, testo, e depois eu faço o quê? Eu replico os blocos. Então, vamos supor que se eu tivesse fazer 30 blocos aqui, eu usaria um bloco meu já criado e validado, certificado, que eu testei e informei que o bloco está perfeitamente funcionando. Então, assim, é muito importante, gente, é muito importante a gente utilizar nisso. Feito isso aqui, o que eu fiz? Toda a parte de programação, uma planta simples, tá? Olha para você ver uma planta simples e um tanto de equipamento, olha. Volta a informar de novo, né? Ressaltar isso. Você imagina se isso fosse tudo numa única lógica criada. Você ia ter, tipo assim, vamos um pouquinho, umas 60 linhas de programa para você analisar.
Aí o eletricista virava assim, não, deu problema, liga lá para o pessoal do PLC e fala assim, ó, deu problema na válvula 30. E aí? Como é que você faz? Aí você vai ter que buscar. Tem ferramentas que é o Find Replace, que você consegue buscar a variável para encontrar ela, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, botão direito, eu dou um Go To, cross referência, um Find Replace para alterar a variável, né? Então, quando eu faço isso aqui, ó, ele me mostra aonde que eu estou usando esse comando. Olha aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. Eu estou usando o comando de abre da V3 em qual lógica? Na V3. Olha que programa, como é que fica organizado, gente. É muito mais fácil. Então, vamos lá. Eu criei também um aqui, ó. Um de sistema habilitado. Tá vendo essa variável aqui, ó? Sistema habilitado. Vamos procurar onde que ela é usada. Go to referência. Isso aqui é uma função, gente, que é muito usada na programação e para quem que dá manutenção em sistema também. Olha só, o que eu fiz? Eu busquei e falei assim, ó, eu quero dentro desse rotina aqui, né, dentro de habilita sistema, eu quero achar todos os programas que utiliza essa variável aqui. Então, venho aqui, ele me mostra aqui, ó, todas as variáveis. Então, ele me mostra aqui, ó, eu uso ela aqui no L01, tá vendo? Eu uso ela aqui nesse habilita sistema. Então, eu uso um OTE, que é uma bobina, um chique, que é um contato aberto, né? E ele mostra tudo, ó. Eu uso aqui. Então, é muito mais fácil. Então, se eu tivesse que alterar essa variável, eu ia saber onde que todos os lugares que ela é tratada, aí sim eu ia alterar, tá bom? Então, voltando aqui no sistema, isso é muito importante, é você saber trabalhar com a parte de PLC, né? Saber onde que eu faço um download, onde que eu faço um upload, onde que eu faço um cross-referência, né? Eu tenho amigos da área que falam o seguinte, para qualquer PLC que você vai programar, na vida, você precisa saber onde que você faz download, upload, online e saber buscar uma variável. Se você sabe fazer isso, você resolve qualquer problema de encontrar tag, de alterar uma lógica em qualquer PLC. Então, vocês sempre pensam, repara uma coisa, todos os PLCs são assim, é ficar online, download, upload e também fazer um cross-referência.